Olá, amigos, de volta, retomando aí as atividades, contrato de doação, estamos estudando, né? Especificamente as espécies. Então, a gente já viu a doação que pode ser simples, pura, né? A doação mais singela, doação com encargo, e aí tem a questão de exigir o cumprimento do encargo ou então revogar a doação. Revocatória, só quem pode ingressar com essa ação é o próprio doador. Próxima espécie aqui eu poderia dizer também a doação em contemplação de merecimento do donatário. Vou botar aqui no quadro, olha só. Terceira espécie de doação, doação em contemplação de merecimento do donatário. Bom, o que seria essa doação em contemplação de merecimento do donatário? Olha, é quando o donatário fez por merecer o objeto. E eu coloco isso explicitamente naquele contrato, né? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, eu darei um objeto a quem atingir o primeiro lugar no concurso público, por exemplo. Então, eu estou fazendo uma doação que é em contemplação do merecimento do donatário. Ele vai ter que fazer alguma coisa para poder ter direito ao objeto doado, né? Eu posso dizer assim, doarei um carro a quem tirar o primeiro lugar na corrida, por exemplo. Doação em contemplação de merecimento do donatário. Vejam vocês que esse tipo de doação me é interessante, porque se eu coloco no contrato qual é a causa que dá origem ao contrato, então, por exemplo, eu darei o carro para quem tirar o primeiro lugar na corrida. Na hora que eu trago a causa que dá origem ao contrato para dentro desse contrato, eu posso, eventualmente, anular o contrato por erro acerca das qualidades essenciais da pessoa. Erro in persona, lá do artigo 139. Eu darei o carro para quem tirar o primeiro lugar na corrida. Aí, José ganhou a corrida, recebeu o carro. 5 dias depois, descobre-se que José fraudou a corrida, por exemplo. Ação anulatória, claro, não é? Eu vou alegar erro acerca das qualidades essenciais daquela determinada pessoa. Doação em contemplação de casamento futuro, pessoal. Me acompanha, em casamento futuro não, desculpa, em contemplação de merecimento do donatário, né? Está aí no artigo 540, olha. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não perde a doação remuneratória ou agravada no excedente ao valor dos serviços remunerados ou do encargo imposto, né? Então, olha só, artigo 540 fala da doação em contemplação de merecimento do donatário e fala logo de uma outra também, né? Chamada doação remuneratória. Doação remuneratória, também artigo 540. Tá, o que é a doação remuneratória agora, pessoal? É aquela em que a causa há uma certa onerosidade. Então, eu digo assim, estou dando 1 litro de uísque ao médico que me salvou a vida, por exemplo. Eu estou dando 1 litro de uísque porque eu quero. Eu não sou obrigado a dar 1 litro de uísque a ele. Mas eu estou dando esta bebida porque o médico me salvou a vida. Então, é como se o médico fizesse por merecer. Sim, não parece doação em contemplação de merecimento do donatário? Não, a doação remuneratória, a contrapartida com o doador. Eu darei um carro para o salva-vidas na praia que realmente me salvou a vida. Já aconteceu. A doação em contemplação de merecimento do donatário é: eu darei o carro para quem atingiu o primeiro lugar no concurso, por exemplo. A doação remuneratória é: eu dou o carro para José porque José me salvou a vida. Eu dou o carro para o advogado fulano de tal, que ganhou uma ação minha e não me cobrou nada, por exemplo. Então, vejam vocês que na doação remuneratória há uma onerosidade. Eu não sou obrigado a dar o carro, é liberalidade. Tá, mas é uma liberalidade em que houve uma contrapartida. Então, até o momento, até quando houve a contrapartida, a doação é onerosa. Eu darei o carro, que custa R$10.000, porque o advogado ganhou a causa e não me cobrou os R$5.000 que ele cobraria. Ora, até os R$5.000, então, da minha doação, eu tenho uma contrapartida. Depois disso, é uma mera liberalidade.
O que o 540 está dizendo é que a doação remuneratória, ela não perde o caráter de liberalidade quando excede o valor da contraprestação. Mas e se a contraprestação for equivalente, ela é onerosa. E em sendo onerosa, muita atenção, hein, pessoal? Eu aplico a teoria dos vícios redibitórios. Estão lembrados? Os vícios redibitórios eu aplico aos contratos comutativos, parágrafo único do 541. Também as doações onerosas e também as doações remuneratórias, na parte em que há uma certa onerosidade. Né? Muito bem, não confundir com a doação com encargo, né? Com encargo eu estou criando uma obrigação. Na doação remuneratória, não. Eu estou doando um objeto porque determinada pessoa já cumpriu uma determinada obrigação para comigo. Tá, próxima espécie de doação. A doação pode ser feita também por subvenção periódica. Eu prometo doar R$1.000 a uma determinada pessoa por mês. Doação por subvenção periódica. Eu vou colocar aqui no quadro, olha. Quarta espécie de doação. Doação por subvenção periódica. Então, eu vou pagar uma quantia mensal, ou pode ser mensal, pode ser semanal, né? Subvenção periódica. Eu prometo pagar R$500 toda semana para uma determinada pessoa. Vejam vocês que a doação por subvenção periódica, eu não coloquei o T, poderia colocar. Prometo pagar R$1.000 nos próximos 12 meses a João. Pronto, o contrato tem duração de 12 meses. Mas se eu não coloco o prazo, prometo pagar R$1.000 a João, esta doação por subvenção periódica, ela vai ser extinta com a morte do doador. A não ser que ele coloque no contrato alguma coisa diferente, né? Ocasião em que os herdeiros continuarão obrigados até o limite das forças da herança. Mas ela em nenhuma hipótese ultrapassa a vida do donatário. Prometo pagar R$1.000 a João por mês. Donatário morreu, a minha obrigação, ela não existe mais. Ou seja, eu não sou obrigado a pagar os herdeiros do donatário. Né? Então, em regra, a doação por subvenção periódica não ultrapassa a vida do doador, em regra. E em nenhuma hipótese ultrapassa a vida do donatário. Vamos achar esse artigo aqui no código? Olha só. 540 a gente já viu, né? Vou só passar um traço aqui nele para a gente não se perder. Doação por subvenção periódica, artigo 545, olha. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador, em regra. Por quê? Salvo se este outra coisa não dispuser. Mas ela não poderá ultrapassar a vida do donatário. Né? Ou seja, eu não posso ser obrigado a pagar aos herdeiros do donatário. Muito bem, pessoal. Próxima espécie de obrigação, vou colocar aqui assim, olha, quinta. Doação em contemplação de casamento futuro. Doação em contemplação de casamento futuro. Como se dá essa espécie de doação? Doação em contemplação de um casamento futuro. Olha, lhe darei um objeto qualquer se você casar com fulano, por exemplo. Né? O casamento futuro, ponto pode ser, se você se casar daqui a algum ano, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses. Pode ser, se você se casar dentro de alguns meses com determinada e certa pessoa. Né? Então, lhe darei um carro se você casar com João nos próximos 12 meses, por exemplo. Doação em contemplação de casamento futuro. Esse tipo de doação, pessoal, há um contrato feito sob uma condição suspensiva, né? Te darei o carro se você casar com João. Tá, então, se aquela pessoa realmente se casou com João, ela faz jus ao carro, ainda que venha a se divorciar na próxima semana, por exemplo, né? Vejam vocês que o implemento da condição é o casamento. Surgiu o casamento, portanto, haverá a obrigatoriedade da doação. Outra coisa, essa é importante, hein, pessoal? A doação em contemplação de casamento futuro não se revoga por ingratidão do donatário. O que é isso, pessoal? Eu disse a vocês que a doação ela pode ser revogada.
ou por descumprimento do encargo, que a gente já analisou, ou ela pode ser revogada também por ingratidão do donatário. O que seria a revogação de uma doação por ingratidão do donatário? Ora, o que se espera do donatário é uma conduta que seja, no mínimo, grata em relação ao doador, porque ele ganhou de presente alguma coisa. Então, algumas atitudes que são tipificadas no Código, as hipóteses de ingratidão do donatário são previstas no Código, são números clausos, apesar de, por exemplo, a professora Maria Helena Diniz afirmar o contrário, são números clausos, o que significa dizer que são somente aquelas situações elencadas na lei. Essas situações, uma vez acontecendo, autorizam o doador a revogar a doação por ingratidão do donatário. Então, por exemplo, se o donatário atentou contra a vida do doador, né? Olha, tentativa de homicídio, por exemplo, me autoriza, doador, a revogar a doação por ingratidão. Né? Se o donatário cometeu homicídio doloso contra o doador, autoriza aos herdeiros do doador ingressar com essa ação revocatória por ingratidão do donatário. Né? Se o donatário caluniou ou injuriou gravemente o doador, autoriza o doador, por exemplo, a ingressar com uma ação revogando a doação. Muito bem, só que essas situações não se aplicam quando eu tenho uma doação em contemplação de casamento futuro. Então, se eu fiz um contrato de doação, ou seja, eu lhe darei o carro se você casar com certa e determinada pessoa. E o donatário chegou a casar com aquela pessoa, ele fez direito, faz jus ao carro. E em fazendo jus ao carro, ao automóvel, ainda que eu esteja diante de uma das causas que autorizam a revogação por ingratidão do donatário, eu não posso revogar essa doação. E não posso por quê, pessoal? Porque o donatário fez por merecer o carro. O contrato era, eu lhe darei o carro se você casar com fulano. Ele casou com fulano. Então, só isso, havendo implemento da condição, eu não posso revogar essa doação por ingratidão do donatário. Vou pegar aqui na lei, só para a gente ver quais são as situações que autorizam a revogação por ingratidão. Olha só. Lá para frente, revogação da doação, 555, né? A doação ela poderá ser revogada. O termo não é revogada não, né, pessoal? Era para ser resolvido o contrato, mas tudo bem. Pode ser revogada por ingratidão do donatário ou então por não cumprimento da obrigação, do encargo. Essa daqui a gente já falou, né? Ingratidão do donatário. Artigo 557, olha, podem ser revogadas por ingratidão. Inciso 1, se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu homicídio doloso contra ele, e aqui é claro, né, nessa única situação aqui, quem é parte legítima são os herdeiros. Né? Em todas as outras a ação é personalíssima, e aqui tem mais, olha, herdeiros se o doador não tinha perdoado o donatário antes da morte, hein? Se o doador perdoou o donatário antes mesmo de morrer, nem os herdeiros podem ingressar com essa ação revocatória aí, donatário, né? Muito bem, inciso 2, se cometeu contra ele ofensa física, e aí vai desde sevícias às próprias lesões corporais, né? Inciso 3, se o injuriou ou o caluniou ingravemente, engraçado que o legislador não fala em difamação, né? Projeto de Lei 6960 inclui o crime de difamação aqui também. Mas, por enquanto, a difamação não autoriza a revogação da doação. Então, por enquanto, difamação, não. E inciso 4, se o donatário, podendo ministrar alimentos, recusou ao doador os alimentos de que esse necessitava. Então, vejam vocês, não é que o donatário é obrigado a pagar alimentos, né? Até porque alimentos são devidos entre os parentes, né? Sejam por afinidade, sejam por adoção, sejam parentes consanguíneos. Bom, donatário e doador não são obrigados a prestar alimentos. Mas o problema é que o donatário recebeu um objeto do doador e se ele pode ministrar alimentos, se o doador, por sua vez, precisa e há recusa, o mínimo que pode acontecer é a possibilidade de revogação da doação por ingratidão. Né? Mas vejam que este 567
eu devo combiná-lo com o 564. Né? Olha aqui. Não se revogam por ingratidão. Inciso 4, aquelas que foram feitas para um determinado casamento. Né? Ou seja, as doações em contemplação de casamento futuro não se revogam por ingratidão. Os outros incisos, olha, não se revoga por ingratidão as puramente remuneratórias, ou seja, eu fiz por merecer o objeto, da mesma forma, a doação que é onerada, né? Ou seja, a doação onerosa, quando eu já cumpri o encargo, porque eu fiz por merecer, aquelas que são feitas para o cumprimento de obrigação natural, só lembrando que a obrigação natural é aquela em que há o débito, mas não é a responsabilidade, então o cumprimento de uma obrigação natural se assemelha a uma doação, mas é uma doação em que há o débito, né? Então o pagamento é válido e deveria ser feito, só que a dívida está prescrita, por exemplo, né? Essas não se revogam por ingratidão. Deixa eu comentar esses artigos logo aqui, pessoal, olha só. A gente estava falando da revogação, né? Da doação por ingratidão, 558. Pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente ou descendente, ainda que adotivo, nem precisava colocar isso, né? Ou irmão do doador. Mas desde que a situação seja causada pelo donatário, hein? Então, por exemplo, a esposa do donatário atentou contra a vida do doador. Isso não é causa de revogação da doação pelo donatário. 559. A revogação por qualquer desses motivos deverá ser pleiteada dentro de um prazo de 1 ano, né? Prazo aqui, portanto, decadencial, né? Decadência, direitos potestativos, etc, né? Muito bem. 560. O direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador. Revogação, né? Lembra aquela que eu estava dizendo sobre o descumprimento do encargo, etc. Revogar a doação não se transmite aos herdeiros, nem prejudica os do donatário. Mas aqueles podem prosseguir na ação iniciada pelo doador, continuando a conta os herdeiros do donatário se este falecer depois. 561. No caso de homicídio doloso, é claro que a ação caberá aos seus herdeiros, né? Exceto se o doador houver perdoado. A doação onerosa, por sua vez, pode ser revogada por inexecução do encargo se o donatário incorrer em mora. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando um prazo para que ele possa ser cumprido. É aquele quadrinho que eu fiz, né? Da revogação da doação. Vamos lá, pessoal. Próxima espécie de doação, olha só. A gente estava falando da doação em contemplação de casamento futuro, ela está bem aqui, né? Olha. A doação feita em contemplação de casamento futuro, com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por um terceiro, ou a um deles, ou a ambos, ou aos filhos que de futuro houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação, isso só ficará sem efeito se o casamento não se realizar, né? Muito bem, vamos botar aqui, olha, próxima classificação, né? Para cá. Vou botar só mais uma aqui, pessoal, sexta. A doação também pode ser doação com cláusula de retorno. Doação com cláusula de retorno. O que vinha a ser a doação com cláusula de retorno? Pessoal, olha, pode existir em um contrato de doação uma determinada cláusula em que o doador se reserva o direito de readquirir a propriedade caso ele venha a sobreviver ao donatário. Ou seja, se o donatário falecer primeiro que o doador, o bem que eu doei, ele não vai para os herdeiros do donatário, não. Ele retorna para o patrimônio do doador. Doação com cláusula de retorno, cláusula de reversão. Então, por exemplo, eu tenho um objeto que me é muito caro e eu dou esse objeto para o João, porque eu sei que João vai cuidar, conservar o objeto. Mas eu coloco cláusula de retorno. Se o João falecer primeiro do que eu, esse objeto que eu doei, ele retorna para o meu patrimônio. Ou seja, ele não vai compor o acervo que, por sua vez, será dividido entre os herdeiros de João. Doação com cláusula de retorno.
O que é interessante na doação com cláusula de retorno, acho que até já comentamos em aulas passadas. Eu faço a doação com cláusula de retorno de um automóvel para João. Só que João, por sua vez, pega este objeto e vende para Pedro. Primeira pergunta é, será que João, que recebeu o objeto através de um contrato de doação com cláusula de retorno, será que ele pode vender o objeto? E a resposta é, sim, pode, não tem problema algum. Ele pode vender porque ele é proprietário do objeto. Se eu quisesse impedir que João vendesse o objeto, eu não faria doação. Eu faria, por exemplo, comodato, né? Locação, talvez, mas não doação. Doação eu transferi propriedade. Então, João faz o que quiser do automóvel. Tá, e ele vendeu para Pedro. Acontece que depois da venda, o João faleceu, primeiro do que eu. E eu tenho agora o direito de ir atrás do objeto, não é, pessoal? Será que eu posso reivindicar este objeto que já está nas mãos de uma terceira pessoa? E a resposta é afirmativa. Eu tenho aí na doação com cláusula de retorno uma obrigação com eficácia real. Permite ao credor, portanto, ir buscar o objeto que já está nas mãos de uma terceira pessoa. Logicamente que, para que esta obrigação tenha eficácia real, eu preciso de que este contrato esteja registrado, né? Ou seja, eu preciso de dar que haja publicidade ao contrato que foi feito. Veja aí no código, pessoal, vou voltar para cá, para a gente já ler logo os artigos ou o artigo que fala sobre doação com cláusula de retorno, né? Onde é que está, hein, pessoal? Nulidade. Está aqui, ó, 547, né? Pronto. O doador pode estipular que os bens que foram doados retornem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro. Não confundir com o exemplo que eu dei, hein, pessoal? A cláusula de reversão não prevalece em favor de terceiro é se eu fizesse um contrato assim. Eu vou doar o objeto, a João e eu estou estipulando que se eu sobreviver a João, o objeto deverá ser entregue a Pedro, por exemplo. Esta cláusula de reversão em favor de um terceiro é que não prevalece, diz o parágrafo único do 547. Né? Muito bem, pessoal. Estudadas aí as hipóteses, né, as espécies de doação, eu queria agora entrar com vocês num outro tema, para a gente poder discutir as limitações à doação. Limitações à doação. E a primeira delas, pessoal, eu posso tirar não desses artigos que a gente está lendo agora. A primeira limitação que existe à doação é que uma determinada pessoa está impossibilitada de doar os objetos ou seus objetos se houver um desfalque aos seus credores, né? Então eu faço uma doação e fico reduzido à insolvência. Eu faço a doação já em situação de insolvência e acabo prejudicando os credores que eventualmente eu tenho. Então vou colocar aqui no quadro a primeira limitação, assim, olha. A doação quando o doador está insolvente, doador insolvente, doação feita por doador insolvente ou por ela, né, pela doação reduzido à insolvência pela doação que foi feita. Muito bem, doação quando o doador é insolvente ou então foi reduzido à insolvência pelo contrato. O que é isso, hein, pessoal? Imagina eu tenho um patrimônio de 100 mil reais. Um carro, um imóvel, algum dinheirinho no banco, enfim, um barquinho e tal, somando tudo 100 mil reais. Tá, acontece que eu estou devendo 150 mil reais. Então todo o meu patrimônio que eu tenho já não é bastante para pagar aos meus credores. Se eu sou pessoa física, vai ter que abrir aí concurso de credores, né? Para que eu possa pagar proporcionalmente a cada um. Só que agora imaginem vocês que desse meu patrimônio de 100 mil reais, eu pego o meu carro, que vale 10 mil reais, e aí eu dou de presente para o meu primo, por exemplo,
Olha, como é que eu estou dando de presente para o meu primo um carro que me pertence, é verdade, mas eu estou em situação de insolvência. Então, eu estou dilapidando o meu patrimônio em fraude contra credores. É isso aí, não é? A primeira limitação ao contrato de doação é quando a doação caracteriza fraude contra credores. Só lembrando a vocês, isso foi discussão já em aulas passadas, não é? Fraude contra credores, quando há transmissão gratuita de bens, entenda aí doação ou remissão de dívidas, o consilium fraudes é presumido. Então, basta que o credor quirografário prove o eventus damini, ou seja, a situação de insolvência, né? Então, essa primeira limitação aqui, olha, na verdade, isso daqui é fraude. Fraude contra credores, né? Fraude contra credores. Muito bem, pessoal. Segunda limitação à doação é a chamada doação universal. Isso aqui é um tema muito interessante sobre a ideia do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, proposta pelo professor Edson Fachin, tema esse que eu estou desenvolvendo na minha tese de doutoramento, né, de doutorado. Tá, mas o que seria a doação universal, pessoal? É vedada a doação de todos os bens do doador sem reserva do indispensável para a sua sobrevivência. Então eu, por mais que tenha a propriedade de todos os meus objetos, eu não posso simplesmente doar tudo o que eu tenho sem ficar com o indispensável para que eu possa sobreviver, para que eu possa me manter. Vejam vocês que a doação, quando é universal, ela afronta até a própria dignidade da pessoa humana, né? Ora, se eu vou pegar tudo que eu tenho e vou doar para uma pessoa, como é que eu vou me manter? Eu vou, em tese, seria o Estado, então, agora que vai ter que me manter, né? Terei mais um indigente aí na rua? Então, a doação universal, ela é taxada de nulidade. Haverá nulidade em todo o contrato de doação que foi feito. O legislador até poderia ter dito assim, haverá nulidade na pequena parte onde o doador possa se manter, por exemplo, né? Não foi a opção legislativa. A doação universal, ou seja, quando o doador doa todos os bens que possui, é nula de pleno direito. Então, a consequência aqui, olha, da doação universal será nulidade, né? O professor Fachin usa essa ideia da doação, da vedação da doação universal para explicar, ou para começar a explicar o Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, né? Para ele, ou seja, toda pessoa em respeito à dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República Federativa do Brasil, toda pessoa tem direito a um patrimônio mínimo, elementar, para que possa sobreviver. Por isso, a nulidade da doação universal. Tá, a doação universal, pessoal, está no 548, né? Vamos dar uma rápida passada aqui pelo 548. É nula, tá aqui, olha. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Me lembro que já caiu uma pergunta de prova dizendo assim, a doação universal com reserva de usufruto é válida. E a afirmativa era verdadeira, né? A doação universal, ou seja, entreguei tudo com reserva de usufruto, ou seja, doei tudo, mas continuarei usando, usufruindo até a minha morte, aí fica um contrato válido, né? Doação universal com reserva de usufruto. Vamos lá, pessoal. Próxima limitação à doação vai estar no artigo de baixo, no 539, não é? É a chamada doação inoficiosa. Ou então doação da parte inoficiosa, né? Artigo 549. Aqui doação universal, olha, eu não coloquei não, vou botar agora, né? 548. 549 fala da doação inoficiosa. A doação da parte inoficiosa é aquela quando o doador ingressa na legítima dos herdeiros necessários. Só lembrando aqui, herdeiros necessários hoje em dia são descendentes, ascendentes e cônjuge, né? Veja vocês que o Código 16 não falava em cônjuge, hein, pessoal? Perguntinha das mais simples em concurso hoje em dia. São herdeiros necessários. Resposta correta. Descendentes, ascendentes e cônjuge. Bom, se eu tenho herdeiros necessários,
eu só posso dispor da metade do meu patrimônio. Então, quando eu estou doando e a doação eu ingresso na legítima dos herdeiros necessários, eu estou fazendo doação da parte inoficiosa. E a consequência é que a doação inoficiosa haverá nulidade na parte que exceder. Vou colocar aqui embaixo assim, olha. Consequência da doação inoficiosa não é nulidade do contrato por inteiro não, hein, pessoal? É nulidade na parte que eu não podia doar. Na parte que exceder. Doação inoficiosa ou doação da parte inoficiosa, isso aí vai estar no 549, né? Tá aqui, olha. Nula é também a doação, quanto à parte que exceder, a de que o doador, no momento da liberalidade, então o momento que eu tenho para calcular é o momento em que eu estou fazendo a doação, poderia dispor em testamento. 548, acho que eu botei... não está certo, né? 548, 549, está aqui. Muito bem. Terceira, ou melhor, quarta e última limitação, para a gente terminar a doação, olha só. Doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice. O legislador agora está pensando na meação, não é, pessoal? Então, se o cônjuge adúltero começa a doar os bens que ele possui ao seu cúmplice, e a expressão cúmplice parece uma expressão forte, né? Mas está correta, porque cúmplice se refere a relações ainda que transitórias, não é concubinato, que seria uma relação mais duradoura, né? Quando o legislador fala em cúmplice, refere-se a relações até mesmo transitórias. Há uma vedação à doação feita do cônjuge adúltero ao seu cúmplice, porque, em tese, estaria atrapalhando o direito à meação, né, do cônjuge que não traiu. Bom, vejam vocês aí também que essa ideia de doação do cônjuge adúltero, ela parece ser revertida de um princípio que fere a ordem pública, não é? E a consequência deveria ser nulidade. Mas o legislador, no 550, fala em anulabilidade. E por que anulabilidade, pessoal? Se a ofensa aqui é grave. Porque o legislador presume, que somente o cônjuge traído é quem poderá sopesar, refletir e saber se é interessante ou não ingressar com uma ação anulatória, né? Que envolve o conhecimento de várias pessoas acerca do caso. Então, talvez ele possa dizer assim, não, apesar de ter havido a traição, eu prefiro não me expor dessa maneira, né? Então, aí não é nulidade, a questão é de anulabilidade. E vejam vocês que eu tenho aí uma ação personalíssima. Somente o cônjuge traído poderá ingressar com essa ação. Professor Perazzo, o 550, eu estou lendo aqui, está dizendo que a doação poderá ser anulada pelo cônjuge ou seus herdeiros. Os herdeiros na ausência, hein, pessoal? Na falta do cônjuge. Se o cônjuge for vivo, somente a ele cabe refletir ou não acerca do ingresso ou não com uma ação anulatória nessa situação. Ok? Pessoal, fazemos um intervalo aqui. Próxima aula voltamos falando dos outros contratos. Um grande abraço, bons estudos.